Se você conseguir entender a informação que o fracasso carrega, você nunca mais vai olhar para sua vida do mesmo jeito. Seja financeiramente, seja na saúde, seja num relacionamento, possivelmente todos nós já passamos por um fracasso. Talvez seja a dor mais difícil de deixar cicatrizar. E a nossa reação, na maioria das vezes de forma automática, é buscar um culpado. Seja um culpado externo, o amor que você não recebeu na infância, o apoio que você não tem do seu parceiro, o tempo que você não tem, o dinheiro que nunca teve, as oportunidades que nunca se abriram para você. Ou seja, no extremo oposto, culpando a si mesma. Eu não sou bom o suficiente, eu não nasci para isso não é para mim. Quando você culpa o externo, você constrói uma narrativa onde você é a vítima e o mundo é um lugar de falta, de escassez, de sofrimento. E quando você culpa a si mesmo, você alimenta uma autoimagem limitada, uma autoimagem de desvalor, de incapacidade, de não merecimento. Isso não é opinião, é literalmente como a nossa mente funciona. É assim que ela interpreta a realidade, a nossa identidade, e a partir de tudo isso, é assim que ela toma decisões. E eu sei como é estar nesse ciclo, ora na terceirização, ora na culpa. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a clareza que eu puder te oferecer aqui. Viver um fracasso não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é como a gente aprendeu a olhar para ele. O fracasso, quando bem lido, ele é parte fundamental da criação daquilo que a gente tanto deseja viver. Mas enquanto a gente enxerga o fracasso como uma sentença, a gente não pode acessar e nem usar o poder de alavanca que ele tem. Enxergar o fracasso como um veredito sobre quem você é, ou sobre como o mundo funciona, ou sobre como as pessoas são, é uma distorção na sua forma de ler a realidade. Porque, na verdade, o fracasso ele traz uma única informação. As causas que você colocou em movimento não geraram o efeito que você desejava. Você precisa entender isso, que todo efeito deriva de uma causa. Tudo, na minha vida, na sua vida, tudo segue essa lei. A lei da causa e efeito. As pessoas não compreendem é que a vida não é um jogo de azar ou sorte. Ela é um jogo de causa e efeito. E talvez você pode até acreditar que já sabia disso, mas talvez você ainda não domina que tipo de causa gera o efeito que você gostaria. Quando você coloca uma ideia em movimento, essa ideia gera um efeito. E esse efeito, ele vira uma nova causa para outros efeitos. E isso vai formando uma cadeia de causalidade, que vão gerando consequências positivas ou não. Então, se você vive um efeito que não te agrada, esse efeito ele não te condena. Ele só te mostra com absoluta honestidade as causas que você colocou em movimento, consciente ou inconscientemente. O problema é que você não olha para os efeitos da sua vida como pistas da causa que você mesmo gerou, e você continua enxergando o efeito como castigo. Então, o que seria mais inteligente? Continuar enxergando o fracasso como uma definição de quem você é, ou usar o fracasso como mapa dos ajustes que você precisa fazer. Então eu quero dividir com você a forma como eu aprendi a usar o fracasso como alavanca do meu crescimento. E para romper esse ciclo, você vai precisar de duas verificações. Esse questionamento ele deve começar pela clareza do seu desejo. Esse desejo é verdadeiramente seu? Esse efeito que você está buscando, ele faz sentido para você? Porque muitas das vezes a gente está perseguindo objetivos que não é nosso, seja por ego, por reconhecimento, por culpa. E aí esse desejo, ele não carrega energia suficiente para virar um efeito. E quando o desejo não é nosso, tudo fica mais pesado, tudo fica mais difícil. Então, nesse momento, o que você precisa fazer é ter coragem de parar de se debater, parar de se culpar, e começar a se perguntar de verdade o que você quer, o que faz sentido para você. Agora, se por outro lado é um desejo que você realmente quer, de forma intensa, de forma genuína, você precisa analisar as causas que geraram esse efeito indesejado. E aqui você precisa compreender que as causas elas são em 3 níveis, como se fossem camadas. A primeira delas é a camada do comportamento, é aquela que a gente consegue ver. São as causas comportamentais, são os nossos hábitos, as nossas escolhas, aquilo que a gente tem feito ou deixado de fazer. Então, se hoje você vive um efeito desejado, você precisa olhar para ele e conseguir enxergar quais foram as escolhas que te levaram a viver dessa forma. Quais foram os hábitos, os comportamentos, aquilo que você viveu diariamente. A camada intermediária é a camada das causas emocionais. São as nossas emoções mais familiares, são as nossas emoções mais repetidas. O que você tem sentido? Ansiedade, tristeza, medo,
raiva. Se você parar para pensar um pouquinho, você pode notar que esses hábitos, esses comportamentos, essas reações automáticas que você avaliou lá nas causas comportamentais, elas sempre têm uma origem de uma causa emocional. Então, nesse aspecto aqui, nesse segundo tipo de causa, você tem que entender quais são essas emoções mais familiares. O tédio, o medo, a raiva, a ansiedade, a culpa. Tudo isso influencia quase que na maior parte dos nossos comportamentos. E você sabe disso. Provavelmente você já tomou uma decisão baseada no medo e sabe perfeitamente que ela é muito diferente de uma decisão que você já tomou com base na clareza. E a camada mais profunda, as causas mentais. A nossa forma de pensar, as nossas crenças mais enraizadas. Se você, por exemplo, tem crenças de escassez, é natural que você vai sentir medo, que você vai sentir falta, e assim você vai decidir de uma maneira diferente de uma pessoa que é abundante, que tem mais confiança, que tem mais clareza. Quais são os pensamentos que você alimenta de forma recorrente? Qual é a sua forma de interpretar a realidade? Quais são as narrativas que você repete para si mesmo ou para os outros todos os dias? Toda ideia que você tem, ela funciona como uma lente, e essa lente molda a sua percepção. E a sua percepção te faz tomar determinadas decisões ou não. E aqui você pode pensar, não, mas está tudo certo. As causas comportamentais, as causas emocionais, as causas mentais. Mas será mesmo? Porque será que se todas as causas estivessem alinhadas, será que você já não estaria vivendo esse efeito desejado? Ah, mas eu faço de tudo. E aqui é que mora um grande engano. Quando você faz de tudo, geralmente quem opera no faz de tudo, ele não está operando na causa correta. Porque o fazer de tudo é operar numa certa ansiedade, num certo desespero, sem clareza daquilo que você realmente precisa fazer. Quando essa consciência chega, o jogo muda, porque você entende que a sua vida não é aleatória, ela é causal. Então, toda emoção, todo hábito, toda forma de pensar vai gerar consequentemente um efeito. E a causa primária é o pensamento. Então, aprender a usar o nosso poder de pensar em torno daquilo que a gente deseja viver, para traçar planos precisos, para saber executar, para vibrar na frequência correta daquilo que a gente deseja, é o ponto de virada. A causa correta, ela nasce da percepção. E aqui uma prática que ajuda muito quando a gente está vivendo um fracasso e a gente não consegue enxergar soluções, é a gente se projetar mentalmente na frequência daquilo que a gente gostaria de viver. E isso não é só para você se sentir bem. É claro que isso ajuda a mudar o seu estado emocional, o seu estado vibracional, e isso te permite acessar o bem-estar para você encontrar soluções criativas para isso. Mas quando você se coloca nessa frequência, você passa a direcionar a sua mente a focar naquilo que realmente traz a solução. Começa a enxergar oportunidades, maneiras de fazer, e você faz isso tanto através da intuição, ou através de um estudo, ou através da observação. Quando você observa alguém fazendo aquilo que você gostaria de fazer, começa a acessar a forma de pensar, as emoções, os hábitos e comportamentos corretos dessa frequência. A mente, quando estabilizada, ela começa a acessar soluções criativas para resolver esse problema. Ela começa a enxergar oportunidades, a perceber saídas. Então aqui o fracasso deixa de ser algo que te define e passa a ser uma etapa fundamental na construção dessa nova identidade. Essa nova identidade que dá conta de construir esse novo resultado. Então, é por isso que a gente não deveria querer pular etapas, a gente não deveria querer evitar esses fracassos, esses erros, porque são justamente esses erros que lapidam a nossa forma de pensar, as nossas emoções mais familiares, os nossos hábitos, os nossos comportamentos. O fracasso, ele faz essa lapidação mental, e é esse mental que cria o físico. O fracasso, ele afina a nossa percepção, ele ajusta a nossa tomada de decisão. Só que se a gente não muda a mentalidade sobre o fracasso, a gente não consegue passar por ele sem se perder nele. E você só consegue adotar essa mentalidade quando você vive como um criador, como alguém que entende que cria a própria vida, como alguém que entende que empreender na sua própria vida é de sua responsabilidade. Antes de terminar, eu preciso te lembrar de você se inscrever aqui no link da newsletter para você receber os passos práticos do episódio de hoje. Esse foi mais um Conselho de Propósito. Te vejo no próximo episódio.